Esse experimento com o disjuntor termomagnético, ele tenta mostrar como a influência da temperatura externa pode afetar o desempenho de um disjuntor desse tipo. O que nós vamos fazer? Esse disjuntor ele está alimentando uma lâmpada vapor de mercúrio de 400 watts e a gente vai, com a ajuda de um soprador térmico, aquecer a estrutura do disjuntor até o limite em que ele dispare. Vamos ver como é que funciona? Bom, pessoal, eu não estou aqui para fazer comercial de nenhuma marca de disjuntor, mas eu estou testando aqui um disjuntor da Schneider, né? C6, ou seja, 6 amperes monofásico, curva C. E eu queria mostrar para ele como ele é super resistente à sua capacidade de suportar calor externo, ou seja, interferências externas de calor, né? O fabricante diz que ele tem que trabalhar dentro de uma faixa de temperatura, mas a gente vai injetar uma temperatura externamente aqui, através de um soprador térmico, e vamos monitorar essa temperatura e ver até onde ele aguenta trabalhar, né? Ou seja, até que ponto a temperatura externa pode influenciar no seu desempenho. Nós temos então um disjuntor alimentando uma carga de 400 watts, que dá em torno de 2,8, 3 amperes, né? Está dentro do limite operacional dele. E vamos ver se ele atua quando submetido a uma temperatura externa ali, ou se ele sofre a influência de outros disjuntores aquecidos ou fiação aquecida próximo dele. Vamos ver então esse experimento. Amperes, a temperatura para 2,6 amperes na corrente nesse momento. Graus de temperatura, 80 graus, de 14 graus. E o disjuntor continua funcionando normalmente. Cento e 44 graus. Corrente continua normal, aí 2,6 amperes. Chegamos em 140 e poucos graus e o disjuntor não desarmou, portanto ele é muito bom, né? Esse disjuntor aqui eu recomendo em aplicações de instalações elétricas prediais e industriais. Agora nós vamos monitorar a corrente com esse alicate amperímetro de precisão. Qual é a corrente máxima que ele vai suportar? Aqui está zerado, não tem nada. O amperímetro analógico também nada, nenhuma tensão, né? Desligado aqui o disjuntor. Vamos ligar agora e ver o que acontece.
desarmou o nosso disjuntor com 123 amperes. Tá? Isso comprova que o disjuntor trifásico C40, que é um disjuntor de 40 amperes curva C, ele dispara entre 5 e 10 vezes a sua corrente nominal, né? Portanto, 5 vezes a corrente nominal dele dá 200 amperes. Então, para efeito de curto-circuito, ele disparou ali com seus 120 e poucos amperes, né? Tá bom. Observe que a temperatura do condutor está ali em torno de 29 graus, né? Tem um termopar monitorando ali. A gente pode também observar aqui o termovisor, que é exatamente igual, né? A temperatura do termovisor está mostrando a mesma temperatura. E nós vamos monitorar a temperatura desse condutor quando submetido a um curto-circuito direto, protegido apenas por um disjuntor de 40 amperes curva C. Lá vai. A temperatura do fio chegou em 110 graus. O disjuntor desarmou, né? E o termopar, que é mais lento, ainda vai chegar lá, ainda está medindo, né? Mas o termovisor é instantâneo. Está vendo lá a temperatura? Chega com incandescente aqui no nosso fio. Fio de 1,5 mm, que suporta aí seus 15 amperes, mais ou menos. Nós temos aqui um disjuntor de 40 amperes, curva C. A curva C nos diz o seguinte, ele vai atuar quando a sua corrente nominal atingir uma corrente de 5 a 10 vezes, tá? Portanto, 5 vezes 40 é 200. Ou então, quando ultrapassar o seu limite operacional. Vamos ver o que acontece com esse condutor de 2,5 ligado nesse barramento entre fase e neutro. Vamos ver quanto tempo esse disjuntor demora para atuar. Precisamos entender também que esse condutor deve ter uns 25 a 30 centímetros e provavelmente ele deve resistir muita corrente nesse tamanho. Uma coisa é 1 metro de fio, outra coisa é 100 metros de fio. Então a resistência desse fio é muito pouca e provavelmente ele vai aguentar bastante corrente. O disjuntor atuou por aquecimento, né? E evitou que pegasse fogo na instalação, embora ele esteja bastante quente, né? Provavelmente deve estar aí na faixa de 70, 80 graus. Está bem mole ele, mas não derreteu. Disjuntor de 40 amperes, atuou até. Experimento agora com um condutor de 0,75, exatamente a metade de 1,5. Vamos ver se ele resiste a essa corrente toda. Só que eu não vou ficar aqui para ver o resultado disso não, tá? Como vocês viram, ele não resistiu, né? Isso poderia ter provocado incêndio. Aqui nesse experimento nós vamos fazer passar por um fio de 1 milímetro de seção transversal uma corrente muito alta e sem a proteção do disjuntor. Vamos ver o que acontece com esse fio após ele receber essa corrente.
A gente vai fazer um experimento agora para demonstrar o comportamento de um condutor de 1,5 mm quando submetido a um curto-circuito. Nós vamos fazer dois experimentos. O primeiro experimento vai ser com o disjuntor, para ver a atuação do disjuntor, e o segundo sem o disjuntor, para a gente ver o que acontece com esse condutor quando não está protegido. Vamos ver o que acontece? Agora, vamos fazer o mesmo teste, porém, sem o disjuntor. Está muito quente, seguramente mais de 80 graus.